Salve Maria e salve São José. Estamos então nas meditações que fazem de nós pessoas mais próximas da Virgem Maria, porque a gente só ama aquilo que conhece. E essas meditações, elas nos aproximam do entendimento dessa separada, desta cheia de graça, a bendita entre todas as mulheres. Linda demais, né? Pois é, deixa eu te falar, é sua mãe. E uma vez que você se consagra a ela, você passa a viver esta relação filial de uma forma mais visível. Parece que chega até a ser como se fosse, sabe? Eu estava conversando com uma mãe que está fazendo a consagração e ela falou: Carol, você disse que você ouve Nossa Senhora falar. E você ouve. E ela fala de uma forma tão clara que você não tem dúvida. Mesmo que aquilo não tenha sido humanamente comprovado. Você não tem dúvida. É um falar na alma. E você sabe que é a mãe te direcionando. Então tome posse dessa aproximação, dessa experiência, que é algo que transforma a sua vida da seguinte maneira: o antes da consagração e o depois. Prepara. Mas tem que ser fiel, né? Vocês lembram que a gente falou aquela vez sobre os que não seguem de forma fiel e aí vivem realmente distantes daquilo que é. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Toda a glória de Maria lhe advém de sua predestinação para a Mãe de Deus. Por isso, tanto vizinhou da Santíssima Trindade. Por isso, foi plena da graça. Tão plena que desde a sua conceição foi imaculada. Tão imaculada que, vivendo só para Deus, seu corpo não teve jamais nenhuma quebra da inefável virgindade com que foi Mãe de Deus, nem conheceu a corrupção do túmulo após a sua bendita morte. 1. Levanto meus olhos para Maria, vaso de eleição espiritualmente belo, digno de toda honra, vaso de devoção insigne. 2. Eu vos contemplo, minha mãe, tão luminosa que pareceis a mesma luz. Concedei chegar-me à vossa luz, para vos amar de todo o meu coração. Que lindo! Primeiro ponto. A Imaculada Conceição, plenitude da graça. Predestinada desde todos os séculos para a Mãe de Deus, Maria, em certa maneira, mereceu este título, enquanto sua correspondência às graças abundantes de Deus a tornara digna de ser Mãe do Redentor. Mercê do grau de pureza e de santidade que atingira. O arcanjo a proclama cheia de graça, numa saudação nunca dantes ouvida, a fim de mostrar que Maria era a sede de todas as graças, exornada de todos os dons do Espírito Santo, tornada tesouro quase infinito e abismo inexausto destes fatores celestes, nunca digna de maldição, antes com seu Filho, digníssima de bênção eterna. Pio IX. Plenitude que já começara em sua conceição, sua santidade se iniciara já nas alturas. Salmo 86, 1. Por singular privilégio, esta em vista dos méritos de Jesus, seu Filho, ela foi preservada imune da nódoa original. Não somente no aspecto negativo de ausência total do pecado, mas sobretudo na positiva riqueza deste privilégio celeste. A Imaculada Conceição se opõe ao pecado original. Este é a ausência da graça devida. Aquela é plenitude dessa mesma graça. Quão raro
ao nosso coração, quão caro ao coração de Nossa Senhora este privilégio. Perguntada pelo seu nome à pastorinha de Masbel, ela respondeu: eu sou a Imaculada Conceição. Segundo ponto, a inefável virgindade da Mãe de Deus. Maria é deveras a Mãe de Deus, porque de sua substância deu ao Verbo encarnado a natureza humana, em verdadeira geração, e porque o termo desta geração é a pessoa divina do Verbo, Deus. Sim, Maria é Mãe de Deus, mas o mistério adorável que nos põe de joelhos ante tanta grandeza de Nossa Senhora rodeou-se de uma pureza tão celeste que nossas mesmas palavras humanas o podem macular. Nossa, pensa. Ela compreendera que Deus queria a sua virgindade, fonte selada, jardim fechado, ilha inatingível, reservada exclusivamente para o Senhor. Maria foi mãe, sendo virgem. Conta um negocinho, é muito engraçado. Jesus dela nascendo, longe de diminuir, leve que fosse sua integridade virginal, antes a consagrou para tudo sempre. A maternidade divina não podia ser como a obra comum da natureza. Ao contrário, Deus vem ao mundo para florescer a pureza no meio da perdição, das nojentas paixões desenfreadas. Há de fazê-lo desde o início. Por isso, Maria o concebe virginalmente e o dá ao mundo com inefável inteireza de sua castidade imaculada. As alturas a que pode ser elevada a castidade dos que se aproximam da Virgem das Virgens. Terceiro ponto, a morte de amor e a assunção de Maria. Não foi por expêndio do pecado que Maria passou pelas portas da morte, mas para cumprir uma natural resultante da natureza humana e, sobretudo, para imitar Jesus, seu filho, que se submetera a esta passagem de angústia. A Virgem Imaculada, abrasada no mais puro amor de Deus, saudosa na presença de seu Filho divino, consumada em um grau de graça tão alto que superava ao de todos os anjos e santos, teve preciosa morte de amor. Foi realidade de morte, ou antes o inefável êxtase do amoroso desejo que desatou os laços do corpo para o encontro com seu Jesus. Sua alma desatou imediatamente o voo para a glória do céu. Mas nem a intemerata beleza do seu corpo virginalíssimo sofreu a injúria da corrupção. Nele nada havia de consumir, em castigo de pecado, como aliás a morte dominaria vitoriosa aquele corpo do qual proviera a vida. A ela foi elevada corporalmente para os esplendores de sua glorificação. Vieram buscá-la os anjos. Não que deles tivesse necessidade aquele corpo ressuscitado e glorioso, mas para indicar a reverência a ela devida. Santo Tomás. Nossa. Às vezes a gente vê, né, as coisas da igreja, a gente acha assim, Jesus foi assunto, teve a ascensão, e Maria assunta pelos anjos. E aí é óbvio que a gente pensa que é porque um é maior que o outro. Lógico, nós não estamos questionando isso. Jesus é infinitamente maior que Maria, por isso ele é Deus. Mas, logo após, ao abismo que separa a Santíssima Trindade de qualquer outra criatura, vem Virgem Maria. E só depois de mais um abismo, vem São José e depois todos nós. Essa distinção é necessária de ser feita por nós. Por isso, abaixo da Santíssima Trindade está a Santíssima Virgem Maria. E abaixo da Santíssima Virgem Maria está São José. Então, acima dela somente a Santíssima Trindade. Lindo, né? E aí Santo Tomás nos dá esse presente. Ela foi elevada corporalmente para os esplendores de sua glorificação. Vieram buscá-la os anjos. Não que deles tivesse necessidade aquele corpo ressuscitado e glorioso, mas para indicar a reverência a ela devida. Que lindo! Foi a virgindade preciosa de Maria que mereceu para o seu corpo tão grande exaltação junto à glória de seu Jesus. Não será igualmente para os filhos de Maria a pureza, a asa celeste que elevará nosso corpo também? Depois da ressurreição,
em que cremos com toda a nossa esperança? Pois é, será. Eu creio e eu espero que neste dia, que seja da nossa morte, sejamos amparados por estas asas de Maria e possamos subir a Jesus pelas mãos imaculadas de Nossa Senhora. Colóquio. Gloriosíssima Virgem, tão excelsa e luminosa, aproximai-me de vós, para que vossa beleza me faça também grato aos olhos de Deus. Dai-me que saiba apreciar todo o valor inestimável da graça divina, como o fizestes, para que eu fuja sempre do pecado, em anelos de pureza cada vez mais alta, e me una ao Senhor pela correspondência sempre mais fiel e consciente. Quero, minha Mãe Puríssima, sobretudo, ser filho de vossa Imaculada Conceição, sempre digno deste título, em todos os meus pensamentos, ações e desejos, de tal sorte que, mercê de vossa intercessão, mereça também atrair Jesus a meu coração purificado e desejoso de ascensões. A pureza é o berço de Jesus menino, pois ele primeiro quis descer na rosa imaculada do coração da Virgem. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Mateus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de coabitarem, achou-se ter ela concebido por obra do Espírito Santo. Mas José, seu esposo, como era justo e não a quisera infamar, determinou deixá-la secretamente. E enquanto nisso, assim pensava, eis que lhe apareceu em sonhos o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua esposa, porquanto o que nela foi concebido é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que anunciou o Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que quer dizer Deus conosco. José, ao despertar do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado, e recebeu sua consorte. E ele não a conhecia, até que deu à luz a seu filho primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glórias de Maria, exaltação de Maria por Deus. Como mãe de Deus, Maria é a criatura mais chegada no Senhor. Necessário seria compreender quão sublime é a grandeza de Deus, para também se compreender a altura em que foi elevada Maria. Bastará, pois, somente dizer que Deus fez desta Virgem sua mãe, para entender como isso que não era possível exaltá-la mais, do que a exaltou. Aproximadamente afirma Arnaldo de Chartres que, se fazendo filho da Virgem, Deus a colocou numa altura superior à de todos os santos e anjos. Exceto Deus, ela é sem comparação mais elevada do que todos os seres celestes, como também dizem Santo Efrem e Santo André de Creta. Vulgata Anselmo escreve: Senhora, vós não tendes quem vos seja igual, porque qualquer outro ou está acima ou está abaixo de vós. Só Deus vos é superior, e todos os outros vos são inferiores. É tão grande em suma, a grandeza da Virgem, conclui São Bernardino, que só Deus pode e sabe compreendê-la. Por isso, ninguém se maravilha, adverte Santo Tomás de Villanova, se os santos evangelistas, tão prontos em registrar os louvores de João Batista de Madalena, foram tão parcos em descrever as prerrogativas de Maria. Contentam-se em dizer que dela nasceu Jesus. Basta-nos isso. Com tais palavras dizem tudo, resumem-lhe todas as excelências, sendo por isso desnecessário que as fossem descrevendo uma a uma. E descrevê-las porque Maria é mãe de Deus e já não excede com isso toda a grandeza e dignidade que se pode exprimir ou imaginar depois de Deus? Pergunta e admiro. Igualmente concluiu Pedro Celense,
Dá-lhe o nome que quiserdes, de Rainha do Céu, de Senhora dos Anjos, ou qualquer outro título de honra, jamais chegareis a honrá-la tanto como chamando-a Mãe de Deus. É evidente a razão do exposto, pois Santo Tomás ensina o seguinte: quanto mais uma coisa se avizinha ao seu princípio, tanto mais recebe a sua perfeição. Ora, sendo Maria a criatura mais vizinha de Deus, do mesmo Deus que ela participou mais graça, perfeição e grandeza que todas as outras criaturas. Daqui deduz o Santo Padre Soares a razão porque a dignidade da Mãe de Deus é de ordem superior a toda outra dignidade criada, pois, de algum modo, pertence à ordem da união de uma pessoa divina com a qual vai necessariamente conjunta. Assevera por isso Dionísio Cartucho que, depois da união hipostática, nenhuma há mais próxima que a da Mãe de Deus com o seu Filho. E é esta a união suprema que pode ter uma pura criatura com Deus, ensina Santo Tomás. Santo Alberto Magno afirma que ser Mãe de Deus é a dignidade imediata depois da dignidade de ser Deus. Ai, meu Deus, que alegria! É bom demais. Nós somos chamados a entender, ou pelo menos nos aproximar de palavras tão altas, entendimentos tão altos, que, infelizmente, como o mundo e Satanás querem desviar os filhos de Deus de sua mãe. Desde criança, nós tivemos a frágil ideia de que religião não se discute, é sua opinião. Tá bom, opinião, cada um tem a sua. Mas uma vez que nós estamos diante da verdade, as opiniões têm que se curvar. Ou seja, se a minha opinião foi constatada pela verdade que ela era incoerente, eu preciso ceder, eu preciso me curvar à verdade, porque verdade não vem de opiniões, verdade é verdade. Então, quando nós nos deparamos com a verdade sobre a Virgem Maria, estamos diante de falácias inúmeras que foram ditas ao longo da nossa vida e que não foram por nós defendidas porque nós não tínhamos conhecimento, ou pelo menos não tivemos entendimento da verdade. E agora Deus está nos revelando para que nunca mais a Virgem Maria seja tratada com indiferença por nós ou por qualquer outro que vier falar sobre. E que nós não tenhamos amor próprio para poder justificar. Fiquei calada porque eu sei que aquela pessoa não acredita, então eu preferi não falar. Ei, você está sendo omisso de uma verdade que poderia salvar esse teu irmão, que poderia despertar nele, através do Espírito Santo, aquilo que Deus almeja. Mas pelo seu amor próprio, vai que a pessoa não vai querer mais ficar perto de mim, vai que a pessoa não vai querer mais ser minha amiga. Ei, é a Virgem Santíssima, é a Mãe de Deus, do seu Deus que você julga ser tão importante. E você foi deixando as pessoas falarem dela. Seu imaculado coração sofre ofensas diariamente. E você, como filho da Virgem Santíssima, consagrado a Jesus pelas mãos da sua mãe, há de defendê-la. Não porque você quer fazer brigas e discussões, mas porque você sabe a verdade. E com a verdade a gente não discute. A gente a expõe, a gente ilumina, a gente coloca em cima para iluminar todo o ambiente e não de baixo.
Entenderam? Glórias de Maria. Tratado da verdadeira devoção. Dado que a graça aperfeiçoa a natureza e a glória aperfeiçoa a graça, é certo que no céu Jesus é ainda filho de Maria, como era na terra, e quer, por conseguinte, tem conservado a submissão e obediência do mais perfeito dos filhos, à melhor de todas as mães. Longe de nós, porém, pensar que haja nossa dependência, alguma humilhação ou imperfeição em Jesus Cristo, pois que, estando Maria infinitamente abaixo de seu filho, que é Deus, não lhe dá ordens como uma mãe da terra a seu filho que lhe é inferior. Maria Santíssima, completamente transformada em Deus, pela graça e pela glória que transformam em Deus todos os santos, nada pede, nada quer, nada faz que seja contrário à eterna e imutável vontade de Deus. Quando se lê, pois, nos escritos de São Bernardo, de São Bernardino, de São Boaventura, que no céu e na terra tudo, até o próprio Deus, se submete à Santíssima Virgem, quer isto dizer que é tão grande a autoridade que Deus se dignou dar-lhe, que ela parece ter o mesmo poder de Deus, e que perante Deus suas súplicas e orações são tão poderosas, que passam sempre como ordens junto à divina majestade, que nunca resiste aos pedidos de sua mãe amada, porque são sempre humildes e conformes à sua vontade. Se Moisés, pela força de sua oração, sustou a cólera de Deus contra os israelitas de um modo tão poderoso que o Altíssimo e infinitamente misericordioso Senhor, não lhe podendo resistir, lhe disse que o deixasse encolerizar-se e punir aquele povo rebelde. Que confiança devemos nós ter na súplica da humilde Maria, digna Mãe de Deus, que é mais poderosa junto à divina majestade do que as súplicas e as intercessões de todos os anjos e santos do céu e da terra? Maria, no céu, dá ordens aos anjos e aos bem-aventurados. Como recompensa de sua profunda humildade, deu-lhe Deus o poder e a missão de encher de santos os tronos desocupados, donde foram precipitados por orgulho os anjos apóstatas. O Altíssimo, que exalta os humildes, quer que o céu, a terra e os infernos se curvem por bem ou por mal às ordens da humilde Maria, por ele feita soberana do céu e na terra, generalíssima de seus exércitos, tesoureira de seus tesouros, dispensadora de suas graças, operária de suas grandes maravilhas, reparadora do gênero humano, medianeira dos inimigos de Deus e fiel companheira diante de suas grandezas e de seus triunfos. Do que acabo de dizer, deve-se evidentemente concluir que Maria Santíssima recebeu de Deus uma grande dominação sobre as almas dos eleitos de Deus, visto como, se assim não fosse, não poderia estabelecer neles residência, como lhe ordenou Deus Pai, nem formá-los, nutri-los e dá-los para a vida eterna, como sendo sua mãe, tê-los por herança e quinhão, nem os formar em Jesus Cristo, e Jesus Cristo neles, nem lhes lançar no coração as raízes de suas virtudes, e ser indissolúvel companheira do Espírito Santo. Em todas as obras da graça, ela não poderia fazer todas estas coisas, digo, sem ter direito e domínio sobre as almas por uma graça singular do Altíssimo, que, tendo-lhe dado poder sobre teu Filho unigênito e segundo a natureza, deu também poder sobre seus filhos adotivos, não só quanto ao corpo, o que seria pouco, mas também quanto à alma. Maria é rainha do céu e da terra pela graça, assim como Jesus é rei por natureza e por conquista, ora, como o reino de Jesus Cristo consiste principalmente no coração e no interior do homem, segundo esta palavra, o reino de Deus está dentro de vós. Assim também, o reino da Santíssima Virgem está principalmente no interior do homem, onde é em sua alma e é
nas almas principalmente, que ela é mais glorificada com seu Filho do que todas as criaturas visíveis, de modo que podemos chamá-la como santos, Rainha dos corações. Ou seja, Nossa Senhora é para nós a graça viva de Deus. Ela é nossa mãe e nós não poderíamos ter um pai sem uma mãe. Nossa Senhora não poderia ser a mãe da cabeça da igreja, que é Jesus Cristo, sem ter por dela também todo o corpo místico que somos nós. Seria absolutamente incompreensível e nós temos a graça de a chamá-la de mãe. Assim como temos por Jesus Cristo a graça de chamar Deus de Pai. Foi também pelo mesmo Cristo que nós tivemos uma mãe tão linda. Já disse para vocês que Santa Teresinha falou, quando perguntaram a ela se ela queria ser Santa Teresinha ou ser Nossa Senhora. Se ela pudesse escolher, o que ela escolheria? E ela, eu quero ser Santa Teresinha. Quero ser Teresinha. E aí eles falaram, mas por quê? Ela falou, porque Nossa Senhora não tem uma mãe tão linda como a minha. Gente, pensa que eu fico pensando assim, gente, como os santos têm sacadas, né? Como que eu não tinha pensado nisso? Pois é. Leitura 2. De uma entrevista de Frank Duff, o fundador da Legião de Maria, em Roma, no Concílio Vaticano II, em 1964. Texto dos privilégios de Maria. Após a recitação do venerado e tradicional Rosário de Maria, nos seus mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos, podemos recitar com enlevo e alegria um texto dos privilégios de Maria. Oração da intimidade afetuosa com Nossa Mãe Celeste. Nós o faríamos, sobretudo, nos sábados e nas festas de Nossa Senhora. 1. Contemplamos no primeiro mistério a Imaculada Conceição de Maria. Refletiremos durante a dezena as Ave-Marias, o aspecto negativo deste privilégio, isto é, na total ausência do pecado, naquela que foi prefigurada já no paraíso celeste como a mulher inimiga da serpente, que jamais teria nem a menor sombra de pecado. Ela seria a mãe de Deus e, para ter uma fonte digna de sua perfeita natureza humana, o Verbo, por uma singular e antecipada redenção, fez Maria isenta da mancha original, que atinge a todos os nascidos de nossos primeiros pais prevaricadores. Mas meditemos também o aspecto positivo da Imaculada Conceição, isto é, a plenitude de graça com que o Senhor a ornou desde o princípio, pois onde não há pecado, há graça. E onde não há nem sombra nem possibilidade de pecado, há uma graça em plenitude. Maria, repleta de Deus, gratia plena em todas as dimensões do seu ser, desde o primeiro momento de sua conceição imaculada. 2. O segundo mistério contempla a virgindade perpétua de Maria. Ela compreendera que, diversamente das jovens israelitas contemporâneas, seu voto agradaria ao Senhor e apressaria a vinda do Messias. Ela era a virgem filha de Sião. Nela se refugiava a raça eleita de Israel e ela recebia, como dirigidos a ela, as exortações dos profetas à nação escolhida, que Javé convinha como esposa para que, deixando todos os amores e ídolos, busque unicamente a Deus, para conhecê-lo na intimidade de um conúbio divino. Assim soavam a seus ouvidos de alma e clamores de Jeremias. Recorda a afeição de sua juventude, o amor de tua união, quando me seguistes ao deserto onde não se plantam flores. Jeremias 2, versículo 2. E de Oséias, deixa todos os amores, busca-me e te desposarei para sempre, na justiça, no carinho, no amor, na fidelidade, e conhecerás Javé. Oséias 2, versículo 21. E Maria assim conceituava a virgindade como uma indissolúvel união com Deus. Que felicidade de São José, que ao ambiente santo de Nazaré respirava aquele divino olor de virgindade que se exalava na alma de Maria. 3. No terceiro mistério, contemplamos a maternidade divina de Maria. Ela é a mãe de Jesus, que é Deus.
Maria, Mãe de Deus. De sua carne imaculada, de seu sangue sem jaça, ela formou a natureza humana do Verbo com o concurso do Espírito Santo. Mas quem nasceu dela não foi uma natureza, e sim pessoa, que é o Verbo de Deus. Deus como Pai, Maria como Mãe de Deus. Assim, que é o Verbo de Deus. Deus como Pai, Maria, Mãe de Deus. Assim, o acreditou sempre a piedade dos fiéis, alentada pelo Espírito. E por isso exultaram de imensa glória, de intensa alegria, os cristãos reunidos em Éfeso, às portas da igreja conciliar, onde os padres reunidos no Espírito Santo definiram a verdade dogmática da maternidade divina. Ela foi o sacrário intemerato da divindade, aquela Virgem Mãe, a humílima e altíssima criatura, da qual o Criador não desdenhou a fazer-se o seu Filho. No quarto mistério, meditamos sobre a maternidade da graça. Maria, Mãe de Deus, ela também é nossa mãe, porque Jesus nasceu dela como um novo chefe de uma humanidade restaurada e restituída a Deus. Nasceu como a cabeça de um imenso corpo místico, do qual somos os membros. Aquela que deu à luz à cabeça é mãe também de todos os membros. Aí, tinha falado isso hoje. Gerou-nos para a família de Deus. Assim como nossa mãe, segundo a carne, deu-nos a vida natural, assim Maria nos proporcionou a vida sobrenatural, tão mais alta e nobre do que a vida natural. A sua união perfeita com o Redentor fez com que ela nos ensejasse toda a riqueza de salvação, carregando para nós a vida divina. No alto do Calvário, Jesus ratificou esta maternidade da graça ao apontar-nos a todos na figura de João Evangelista como filhos daquela mulher incomparável, tão inserida nos misteriosos esquemas de salvação. O apóstolo era ali a igreja de Jesus, quem representava todos os discípulos até o fim dos tempos. E ela nos acolheu como filhos, venturosos nascidos de sua imaculada conceição e de sua compaixão dolorosa. Todos nós estreitamente unidos em afetuosa fraternidade de participação de bens e comunhão de amor. No quinto mistério, veneramos a Assunção de Maria aos céus, em corpo e alma. Não poderia conhecer as corrupções do túmulo aquela imaculada, que nunca, jamais, fora atingida por nenhuma espécie de corrupção. A que fora tabernáculo vivo da divindade, o mais perfeito vaso insigne de devoção que contivera a Deus o perfeito e verdadeiro. E ela subiu aos céus, mergulhou-se na Santíssima Trindade, na vida do Pai. Peraí, gente, vou fazer um negócio. E mergulhou na Santíssima Trindade, na vida do Pai em dimensões quase infinitas, participando dos insondáveis atributos divinos. Na luz e glória do Filho, alegada à sua alma, no conhecimento e posse de Deus e de todas as coisas, no amor e chama do Divino Espírito Santo, estuando o seu coração no indivisível e universal amor, capaz de deliciá-la eternamente ao seio de Deus e no reinado sobre todos os anjos e santos. Salve, Rainha. Salve, Maria. Acabou, gente. Acabou o dia de hoje. Ai, que alegria. Que bênção de vida. 24 dias que nós estamos nesta caminhada. Vocês estarão recebendo graças muito grandes sobre toda a ciência dessas meditações. O Divino Espírito Santo nos envolverá desta ciência divina e nós teremos muita alegria em tê-la em nossos corações e mentes. Peçam com fervor a amar a Virgem Maria de uma forma tão plena e tão grande que nosso Senhor seja honrado através deste amor, tá bom? Porque Ele jamais honrará a sua mãe menos do que nós. Então, quando você passar pela sua cabeça assim, nossa,
mas eu estou honrando mais a Virgem Maria do que Deus. Tira isso correndo. Fala, vá de reto, Satanás. Quem a honra mais do que eu é o meu Senhor, o próprio Deus, Deus Filho, que a coroou como a rainha do céu e da terra. Nós somos filhos da rainha e assim devemos nos portar, porque príncipe e princesas não se portam de qualquer maneira, não andam de qualquer jeito, não sentam de qualquer jeito, não falam de qualquer jeito. Príncipes e princesas são o reflexo dos seus pais. Sejamos também dignos desta filiação tão elevada, né? E façamos da nossa vida uma eterna graça, né? De honras à Virgem Santíssima, que diante da cruz, que diante do crucificado, nos acolheu como filhos. Ela, que estava e está todos os dias nos vendo machucar seu filho com os nossos pecados. É ela também que quer fazer isso parar, de uma vez por todas, na nossa caminhada até o céu. Ela quer que a gente pare de ofender o seu filho, pare de ofender o seu Senhor. Ela deseja a nossa santidade, porque ela nos deseja perto dela, tá bom? Que Deus nos abençoe. Vamos saudar a Virgem Maria, rezar a Ave Maria pelos padres, pelos bispos, pelos diáconos, pelos religiosos e religiosas, pela santificação do clero, pelas intenções do Santo Padre, Papa Leão. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz e de Eva não me muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz. Dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, e ao Consolador igualmente. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora nos proteja. Estamos chegando na reta final e vamos fazer com que isso seja para nós a grande graça da nossa vida.